Boa tarde, pessoal. Satisfação muito grande poder tê-los no nosso workshop virtual sobre manejo e controle de cigarrinho. Nós organizamos esse evento de bate-pronto em virtude dos relatos daquilo que nós vimos nos últimos dias acontecendo na safra de verão, principalmente no sul do Brasil, onde a praga é algo um pouco mais novo que no Cerrado brasileiro e tem preocupado bastante os agricultores dessa região, porque em algumas situações os prejuízos financeiros causados são imensuráveis. A cultura do milho vive um momento ímpar em sua história. Nunca o agricultor plantou milho numa expectativa de rentabilidade tão alta, tendo a segurança em obter bons rendimentos e se capitalizar, porém, no sul do Brasil, em especial nesse momento, a cigarrinha está levando parte desse recurso embora. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Ao Fabrício. Fabrício, por favor, se apresente, vai ser dos nossos debatedores aqui. Por favor, Fabrício. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabrício, engenheiro agrônomo, trabalho na Cooper Campos, sou gerente de assistência técnica e responsável aqui pela fazenda experimental da Cooper Campos, onde a gente conduz os ensaios de validação e caracterização e produtividade de híbridos de milho. Obrigado, Fabrício. Passando para o André já para as apresentações, dando sequência à palestra, dizer a todos que as perguntas devem ser feitas exclusivamente por chat. Ao final da apresentação do André, o André vai conduzir uma apresentação técnica inicial de 40 minutos para nos embasar tecnicamente na situação da cigarrinha. Ao final da apresentação, nós vamos utilizando as perguntas feitas para aquecer o nosso workshop e levar a melhor resposta e sanar todas as dúvidas. Então, pediria educadamente que todos deixassem seu microfone no mudo e que as perguntas sejam feitas exclusivamente por chat. Nós, da Sempre Sementes, estamos muito satisfeitos em poder buscar levar essa solução para vocês na tarde de hoje. André, está contigo, meu amigo. Tá bom, obrigado, Sutil. Pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos. É um prazer estar aqui. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível, tá? Nós tivemos uma experiência já com cigarrinha, até quando eram outros patógenos associados, né, nas regiões de Alta Mogiana, região sul do estado de Goiás, isso praticamente no final da década de 90, e nós estamos vivendo um novo momento com ela a partir já de 2008, aproximadamente. Nós vamos fazer uma apresentação, ela vai ser bastante sucinta, tá? E já o foco já em condições históricas do que aconteceu, porque nós já temos basicamente aí de convivência em algumas regiões no Brasil há mais de 8 anos. Então, o que acontece, o que pode ser, a gente pode, já algumas coisas a gente já não volta muito atrás, temos que ir mais à frente, tá? Então, eu gostaria de projetar a nossa apresentação, tá? E começar agora. O tema cigarrinha, tá? Cigarrinha do milho. Como introdução, vamos falar um pouquinho de histórico, o potencial de danos. Lamentavelmente, quando a gente chega a fazer uma palestra, é porque alguma coisa já aconteceu em níveis bastante elevados, tá? E nós vamos falar como conviver com essa praga. Por quê? Não, mas eu quero acabar com ela. Lamentavelmente, não tem como acabar, né? Isso montando ensaio, avaliando ensaio, desbaçando ensaio no Brasil todo de milho, desde 98, basicamente, a cigarrinha sempre teve presente. O que não teve é ela contaminada, principalmente com milhos de idades superiores àquele plantio que estava se estabelecendo naquele momento. E hoje nós temos várias situações, como a gente chama de ponte verde, que esse é o principal ponto que a gente tem que atacar. Essas pontes verdes aí estão, principalmente, hoje nós temos muito escape de milho Roundup no meio da soja, é um dos principais, e outras janelas de plantio maiores. Isso tem causado esse certo percalço na economia regional de algumas localidades, tá?
Bom, o que ela transmite, né? Nós temos primeiro um vírus, tá? Que é o raiado fino, vamos falar alguma coisa também, é um dos primeiros que chegam na lavoura, tá? E nós temos as molicutes, né? Causadores principalmente do fitoplasma e do espiroplasma. São basicamente bactérias fitopatogênicas, são procariotas, né? Celular. Rapidamente, né? São pleotróficos e as espiroplasmas possuem forma helicoidal, responsável por doenças conhecidas como alecimento de plantas, na sua maioria, tá? Nós vamos mostrar isso aí. E também elas causam ou debilitam o híbrido de milho para outras doenças que são extremamente mais facilitadas pelo ambiente na região, como fusário, nós vimos os problemas de berela, bacterioses, como ervíneas são favorecidas, além de outras, tá? A potencialidade de cada inseto é específica para transmissão. Cigarriça transmite molicúteis, espiroplasma, fitoplasmas e essa risca, o vírus da risca. Nós vamos mostrar cada um. E temos também, né, ano passado começou na região do Mato Grosso do Sul, também transmissão por pulgão, mas não especificamente esses molicúteis. Outras viroses, que é a virose da cana-de-açúcar, obviamente em regiões com cana-de-açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado também. Principalmente no sul do Brasil, que em 2004, 2005, nós tivemos problemas com pulgões, né? Bom, o inseto. Se nós olharmos aí, lamentavelmente, é uma quantidade muito grande, certo? A primeira coisa que o produtor olha ali, não é fácil você controlar com uma aplicação só, tá? Então já começamos a falar da estratégia de manejo. Por quê? Olha só a quantidade nesse cartucho de milho aí. Você tem 8, 9, 10 cigarrinhas, né? Como diz um agricultor há algum tempo atrás, parece que você passa o inseticida e no outro dia tem mais cigarrinha que elas vieram para o velório das que morreram no dia anterior. Então é quase isso. Quando nós temos uma pressão muito grande, a gente fala que você tem que fazer um sistema de bateria de aplicações, tá? São baterias de 2 a 3 para tentar baixar razoavelmente a população desse vetor, tá? Com uma aplicação só, lamentavelmente, a gente não usufrui de bons rendimentos. A cigarrinha está aí, ela é praticamente o adulto na faixa de meio centímetro, então é muito fácil de se ver, tá? Se você vai cedo, bem de manhã, aí, antes das 7h30 da manhã, ela é bem lenta, então é mais fácil contabilizar ela. Se você vai os mais quentes, ela é mais ativa, então ela é mais rápida, né? Seria. O ciclo dela, basicamente, é nessa faixa, a fêmea tem um ciclo maior e ela transmite esses molicutes com maior eficácia, né? Na verdade, é praticamente ela que transmite. Nós temos as ninfas de 15 a 17 dias, o adulto macho 16 dias e a fêmea pode chegar a 42 dias, que é o período. Ela coloca os ovos, ela com o aparelho bucal, ela abre seções nas folhas novas que são mais macias e o ovoposita ali, né? Com 8 a 9 dias, cada fêmea tem a capacidade de colocar de 400 a 600 ovos. Então é uma quantidade enorme de população desse inseto, tá? E o período embrionário de 5 a 10. Na estratégia, um dos pontos mais interessantes é que a fêmea contaminada com um desses patógenos, a geração seguinte dela não nasce contaminada. Então, essa geração precisa picar uma planta contaminada, vai desenvolver dentro do aparelho bucal dela, o trato digestivo, e depois de, em média, 21 dias. É muito complicado falar em dias para inseto, porque quanto mais quente, que é o caso que aconteceu em Santa Catarina e Rio Grande do Sul esse ano, né, dezembro, novembro, quanto mais quente, mais gerações eu tenho por tempo. Então, eu agravo o problema com relação à população. Isso pode ser encurtado, tá? Esse ciclo e todas essas fases. Então, com 21 dias aproximadamente, a fêmea que picou, ela passa a ser transmissora dessa doença. Então, é muito bom pelo seguinte, se você tem uma nova geração, ela já não nasce contaminada, tá? Às luzes dos conhecimentos atuais. E quando se fala ainda estratégia, é muito interessante, porque a gente tem o tempo, que da maioria, né, existem alguns dados aí, com relação ao tempo para ela adquirir o tempo para transmitir a doença. Aquele tempo de contato dela, que ela está picando milho, isso é muito interessante, porque vai da estratégia de controle. Eu vou usar inseticidas de choque, eu vou usar inseticidas de residual sistêmico, ou até mesmo biológicos. Todos funcionam? Sim. Só que tem a particularidade. Qual o tempo que esse inseticida ou esse princípio ativo demora? Se nós olharmos aí que nosso tempo de
de transmissão é extremamente variável aqui, podendo chegar até 8 Baixa um pouquinho, não estou ouvindo que a live... O que acontece? Nós precisamos ver que tem um tempo relativamente curto para um fitoplasma, para o enfesamento vermelho. E quanto tempo a maioria dos inseticidas, por exemplo, neonicotinoide, é necessária dela estar se alimentando dessa planta tratada com neonicotinoide, por exemplo, tratamento de semente, de 4 a 20 horas. Então, às vezes, eu perco 1, 2 plantas, 3 plantas para controlar uma cigarrinha. Isso já me faz a necessidade de ter um produto de choque, juntamente com esses neonicotinoides, que são produtos que são extremamente usados e com bastante eficácia no tratamento de semente, além de aplicações aéreas. Aí me pergunta, já antecipando alguma coisa, de controle biológico. Controla, sim, só que o problema das bovérias que são utilizadas, elas requerem um tempo maior ainda para fazer esse efeito. Então, às vezes, associada com alguns inseticidas para ter um efeito mais de longo prazo, médio e longo prazo, seria extremamente importante entrar no portfólio das aplicações. Mas depender de um biológico com alta infestação, você pode ter uma perda se o material híbrido for suscetível a um desses patógenos. Bom, a doença, isso aqui é um fato interessante, nós temos a nível de Brasil, e basicamente quando tudo começou, é lógico que tem locais, provavelmente a Embrapa, milho e sorgo, onde todos esses problemas de milho acabam caindo na Embrapa pelo número de especialistas que tem lá. Aqui eu fiz praticamente uma elucidação dos problemas que a gente acompanhou com relação à semente, às vezes trabalhando em outras empresas de semente, que aconteceu no Brasil e o que aconteceu de evolução. Bom, em 2007 nós tivemos um caso no noroeste de São Paulo, em Pivô Central, na região de Casabranca, que apareceu no material uma virose, um molicute. Nós tínhamos pouquíssimo conhecimento dessa praga ou do que tinha acontecido, e ficou como se fosse o enfesamento comum, né? Um corn stand, que a gente chamava, ou alguma coisa similar. Às vezes o milho, com a nutrição melhor, não tinha apresentado aquelas características tão importantes. Depois de 2007, nós tivemos, na região central do estado de Goiás, relatos, nós acompanhamos isso aí, na área de produção de sementes, onde algumas fêmeas com alta suscetibilidade às viroses, aí sim começamos a identificar já alguma coisa com relação a esses molicutes, ao raiado fino. Na sequência, o oeste baiano. Aí eu chamo a atenção pelo seguinte, em 2011, 2012, que se conseguiu identificar, né? Muito do pessoal da Embrapa também conseguiu fazer os testes específicos lá para identificar, mas provavelmente em alguns locais do Brasil esse problema já era mais rotineiro, talvez não em grande importância, o que lamentavelmente está ocorrendo hoje no sul do Brasil. Mas vamos usar a data de 2011, 2012, tá? E o que aconteceu? Como foi uma área maior, específica, né? Começou no irrigado em agosto e passou para algumas áreas. Hoje na Bahia, né, com apoio de alguns representantes comerciais lá, o maior problema são nos primeiros plantios de verão. Isso não ocorre na maioria das áreas do Brasil, tá? Então, no primeiro plantio, você tem... a Bahia é uma produtora de sementes, né? Então, no inverno, normalmente, várias empresas fazem sementes lá. Isso aí você aumenta, às vezes, o inóculo, principalmente da cigarrinha já contaminada. E na primeira situação de plantio de verão é onde eu tenho a maior pressão de cigarrinha, principalmente cigarrinha com altos índices de contaminação. O índice de contaminação, só abrindo um parênteses muito importante, importantíssimo, que isso pode ser uma estratégia que pode ser acompanhada por cooperativas, etc. Hoje se faz análise, não é da presença ou ausência, porque senão você fica doido. Se eu avaliar com armadilhas e ir na lavoura, eu vou aplicar, se eu tiver uma cigarrinha por planta, então é muito complicado. Hoje já se faz análise da cigarrinha, identificando se ela está contaminada ou não. Isso é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, vamos supor na Bahia. Na Bahia, nas primeiras plantios de verão, eu tenho um alto índice de cigarrinha e uma alta índice de cigarrinhas contaminadas. A partir dali, a pressão já abaixa um pouquinho de cigarrinha e o número de cigarrinhas contaminadas também praticamente reduz. No resto do Brasil, que eu vou mostrar a sequência aí, como a região leste, a região do verão de Goiás, o verão de Minas, alguma coisa de São Paulo,
Os primeiros plantios, é o que parece que vai acontecer no sul, eu não posso garantir isso aí, né, porque tem fator clima envolvendo, mas os primeiros plantios, exceção feita a Bahia do verão, aonde eu tenho menores populações de cigarrinha e baixo índice de cigarrinha contaminada. A partir do momento que eu vou já partindo para novembro, dezembro, ou os primeiros plantios já da safrinha, é onde eu tenho a maior população de cigarrinha e o maior índice de cigarrinha contaminada. Então é o pior, onde eu tenho que relocar os híbridos de maior tolerância, né? Então já aprendemos muito, a Bahia sem dúvida nenhuma, uma biblioteca com relação à cigarrinha, lamentavelmente, pelo grande problema que ela causou lá. Bom, como um quarto local, nós temos a safrinha Terra Baixa, 2014, 2015 principalmente, aonde ela apareceu na região de safrinha, principalmente terras baixas, 500, 600 metros de altitude no sudoeste de Goiás, aonde a gente começou a observar já a presença de doenças secundárias que se levava a planta de milho, às vezes caída, para um laboratório de fitopatologia, e a primeiro momento, no primeiro isolamento, achava-se fungos, como fusário. Tá? E, num curto período de tempo, já começamos a identificar que o problema principal, o fusário, era uma consequência de uma debilidade que os molicutes tinham ocasionado no milho. Tá? Como um quinto local, nós temos o noroeste de Minas e o Triângulo Mineiro, também uma região produtora de sementes, tá? Isso impactou diretamente essas regiões em 2015, 2016. Como um sexto lugar, já em 2019, teve alguma coisa na região de Safrinha do Paraguai, desculpa, Safrinha do Paraná, e no Paraguai eu tive a oportunidade de estar em algumas cooperativas do Paraná e principalmente no Paraguai. O primeiro momento no Paraguai era que eles estavam achando que era um vento muito forte que tinha dado lá, mas na verdade a maioria estava extremamente contaminada com essa doença. Na sequência, em 2020, nós tivemos uma situação no Mato Grosso, onde foi identificado, principalmente na região de Maracaju, onde foi identificado também uma proporção de molicutes causados por cigarrinha e algumas coisas causadas pelo sugarcane mosaic virus, que é o mosaico da cana-de-açúcar, que é onde o pulgão entra com alto potencial de transmissibilidade também. E, infelizmente, nesse momento, 2020 e 2021, nós tivemos sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já vendo alguma coisa em dezembro de 2020, juntamente com a seca, olhando alguns ensaios de milho em Santa Catarina, onde a presença já era assustadora da cigarrinha e, lamentavelmente, o clima não melhorou, continuou quente e seco, e isso favoreceu drasticamente a cigarrinha a fazer o que ela está fazendo nesse momento. Bom, se nós olharmos a lavoura de milho, o primeiro que chega, praticamente, nós vamos mostrar o sintoma, é o raiado fino. E, ao que tudo, aí não existe uma comprovação científica, mas as plantas que são infectadas, nós temos uma virose, que é o raiado fino, e duas por bactérias, né, até os conhecimentos atuais, que é o enfesamento pálido vermelho, que é basicamente uma bactéria. Quando a gente observa, principalmente, como a cigarrinha vem de fora para dentro, então as varandas, ou bordaduras, a região que chama de bordadura, são mais atacadas e sentido ao centro da lavoura. Então, quando o raiado fino chega, ele é o primeiro a ser visto, às vezes você vê raiado fino em V6, V7 já, tá? Aquela planta que é contaminada com raiado fino, ela tem uma quebra de produtividade, ela atrasa mais o ciclo, ela fica um porte menor, a espiga não fica bem formada, então a gente estima que tem uma perda de 30% a 35% de rendimento daquela planta. Só que até agora a gente não viu essa planta que era contaminada com a virose ter sido contaminada com enfesamento, que é onde pode ter problema de polinização, problema de enchimento de grão e principalmente camamento, quebramento. Então, entre aspas, ruim é o vírus, mas é pior sem ele numa situação de alta pressão. Então, nos primeiros avaliações, né, dando um passo à frente para a gente não ficar lá repetindo, várias empresas, nós também fizemos avaliação de híbrido. Hoje as empresas praticamente fazem, antes de lançar no mercado, uma avaliação com relação à tolerância à cigarrinha. Os primeiros insights que nós tínhamos era só os molicutes, né? Depois nós vimos que alguns híbridos eram resistentes a molicutes, mas muito vulneráveis à virose.
Então, hoje, as empresas já têm um domínio muito grande de lançar um material já com a tolerância a qualquer um desses 3 patógenos, né? Então, eles sabem qual que é o grau de tolerância de cada material. Então, praticamente, as empresas terceirizadas já não fazem mais essa avaliação, que o milho já é lançado com esse conhecimento, tá? E o primeiro que chega é o raiado, depois enfesamento pálido, vermelho é por último. O raiado fino, o jeito fácil de ver ele, né, parece uma deficiência de um micronutriente ou de um magnésio, por exemplo, em milho, mas ele é praticamente um vírus, ele começa a entupir os vasos condutores da planta e ela tem falha na produção de clorofila, então você pega uma linha falhada, né? Então formam pequenos pontos cloróticos bem alinhados, que são juntamente com as nervuras da folha do milho, né? Logicamente nas folhas de cima, onde começa a infecção. Sintomas aparecem de 7 dias após a inoculação da doença. O enfesamento pálido, né? Ele aparece, normalmente chega quase a ficar branco, bem na base da bainha ali, da folha, tá? Proliferação de espigas, redução de crescimento. Os primeiros sintomas aparecem 3 a 4 semanas após a inoculação, causada por esse micro-organismo. Também restringe o floema da planta e começa a ela ter translocação de nutrientes. Agora, o que mais chama atenção é que, tanto o pálido como o vermelho, a produção de micro-organismos é tão grande que ele começa a entupir esses vasos condutores e a planta começa... O que acontece com um vaso condutor? Que eu tenho uma pressão manométrica muito forte e começa a se romper ao vazamento de exudado, principalmente próximo ao solo, que está riquíssimo em outros micro-organismos. E se eu estou numa região ou no verão que é quente, eu abro a porta, terra baixa, eu abro a porta para fusário e o fusário toma conta. Se eu estou, no caso do que a gente viu muito na região da Bahia, 850, quase 900 metros, numa situação de inverno, onde eu tenho a temperatura mais amena, eu favoreço o pitium, que é uma doença muito conhecida no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para os plantios de agosto, setembro, que ainda está muito frio, material extremamente temperado, onde alguns fungicidas têm que ser usados para tratamento de sementes, senão tem perdas de população, um stand inicial de plantas muito grande devido a outro patógeno. Então, se eu estou frio, eu tenho pitium, se eu está mais quente, normalmente o que aparece é fusário, que faz todo o estrago, tá? O enfesamento vermelho, né, como o próprio nome diz, vermelho, então é muito fácil de ser visto, é o último que chega, normalmente em lavouras já no ponto de enchimento de grão, exceção feita para essa foto aqui abaixo de 2011, onde é um campo de produção, isso aqui é a fêmea, e a fêmea é contaminada muito rapidamente, porque o material é muito vulnerável. Esse material aqui é um dos materiais de safrinha era mais plantado no Mato Grosso, tá? E o pessoal assustou bastante e reduziu a venda dele, apesar de Mato Grosso ele não ter um problema, felizmente, grave de cigarrinha, né? Mas já reduziu bastante em função disso aí, tá? Bom, tem encurtamento internódio, aí é a mesma coisa. Se está mais alto, às vezes eu não chego nem a ver o vermelho, o milho vai para o chão, tá? Essas doenças associadas, do jeito que eu falei para vocês, pitium, na grande maioria, essa foto da direita é na Bahia, né? Em 2014, é onde eu tinha uma presença de pitium muito forte, e o milho, o mais interessante é que o milho tem uma boa tolerância para pitium, só que o patógeno debilitou ele favoreceu bastante. Terras baixas, né, o fusário aparecendo, má formação de espiga, e um outro caso também na área irrigada, nas terras altas de Goiás, onde tinha uma pressão muito alta e começou a aparecer ervínia. Então a bactéria também, principalmente na varanda, aqui, como essa foto desse pivô aqui, que começou a atacar de fora para dentro e dando uma alta população de plantas contaminadas com ervínia. E apodreceu espiga, apodrece acima da espiga na planta, não tem pólen, e aí o prejuízo já está praticamente realizado. E aqui, lamentavelmente, é o que a gente vê quando tem um estrago de praticamente 100%, né? Material contaminado, você consegue ver o vermelho, você consegue ver, lamentavelmente, a gente tem bastante fotos muito ricas disso aí, né? Lamentavelmente. Então, esse é o pior problema. Essa lavoura aqui, por exemplo, é em Patrocínio, isso foi em 2016, se não me engano, e praticamente acabou, né? Não teve que colher. O produtor tentou ensilar isso aí, né? Mas não foi muito bonito. E o que a gente está vendo por último agora, já antecipando, é quando eu estou usando materiais mais tolerantes,
E estou nem aí, às vezes, com a população de cigarrinha e ela começa a ter outros danos. Por exemplo, o milho não é suscetível a nenhuma dos 3 patógenos. Começa a perder a área foliar pela grande quantidade de cigarrinha. Ela pica, suga, ela excreta na folha abaixo, e isso vem um fungo que toma conta, chamado fumagina, e perde a área foliar, a planta começa ela mesma a descartar aquela folha de baixo, e, consequentemente, eu vou perder peso de grãos, né? Então, é outro fato importante. Não é só plantar milho resistente que eu vou resolver o problema e não vou ter prejuízo nenhum. Não, tem que observar isso aí, tá? Bom, isso que foi feito em Maracaju, né? Ataques tardios. Então, teve muita complicação em 2014, porque utilizava a estratégia que se fazia para o uso de controle de cigarrinha para o vetor quando ela transmitia corn stand, que eram aplicações até V6. E aí, quando chegava até em V6 hoje, média, verão no Brasil, vai ser aproximadamente 22, 25 dias, tá? Não se fazia mais nenhuma aplicação e eu começava a ter problemas, como má formação de espiga, problemas de polinização, falha na espiga. A planta não ia cair, porque a infecção foi mais tardia, mas eu ia ter reduções drásticas de produtividade, tá? 20, 30, 40%. Tá? Então, nós observamos que, para a situação de cigarrinha, a gente teria que ter um controle até próximo à pré-floração, tá? Principalmente se eu tenho 2 situações. Se o material é de média, porque ninguém vai plantar hoje, a primeira coisa, né? Até pode, vamos voltar um pouquinho. Se o material é suscetível, eu tenho que trabalhar aí até a pré-floração sem sombra de dúvida, tá? Se eu abandonar o controle dos materiais que têm uma boa tolerância, porém, eles têm uma necessidade ou uma fraqueza de colmo, isso pode agravar. Então, a diferença do suscetível de moderadamente suscetibilidade em não, a hora que nós for, você pega, senão ele vai esquentar. Bom, seguindo, né, o principal efeito quando a gente tem problemas mais drásticos é a famosa ponte verde. Os primeiros talhões, às vezes, não se vê dano nenhum e vê a presença da cigarrinha. Nós temos muitas regiões, como no sul de Minas, essa semana que a gente estava rodando algumas lavouras, algumas fazendas e ensaios, o pessoal está ensilando agora, né? E o ensilamento, você vai ver o milho, como é que está o milho lá, a formação, a granação dele antes da ensiladeira passar, e você não pode abrir a boca. Por quê? Porque tem cigarrinha demais. E agora, daqui um pouquinho, já tem muita soja amarelando, provavelmente em 20 dias vamos ter uma quantidade enorme de milho safrinha sendo implantado. E se não houver uma mudança drástica no clima, que está muito quente, ou uma situação de controle de aplicação ou materiais mais tolerantes, infelizmente o problema vai ser reaparecer novamente. Na sequência de materiais, né, os sintomas na varanda, que seriam os plantios intermediários, e por último, alta população, e ela extremamente contaminada, e o último plantio é aquele que vai levar o maior dano, vamos assim dizer. Bom, resistência genética, então teve muita produção antes, né, em vários locais do Brasil. Eu estou passando rápido isso aí, porque materiais, todas as empresas agora estão fazendo, né? Então não vou ficar lendo material por material não, mas todas as empresas fazem. Bom, isso aqui é uma foto interessante, né, de drone, obviamente, onde nós temos um ensaio, e vocês olhem a lavoura ao lado, com essas plantas mortas aqui. E aqui, algumas parcelinhas que são exatamente o mesmo híbrido que está sendo plantado. O híbrido que está sendo plantado, pessoal, é muito importante que isso seja conversado a partir do momento que a gente tem uma pressão e um problema. Por quê? Vamos pegar na Bahia, que foi um dos locais de área extensiva que teve um problema muito grave, tá? Se cogitou a fazer um vazio sanitário, infelizmente isso não foi para frente, por causa de situações econômicas dos produtores de produção de semente. E os produtores, aí você pode me fazer uma pergunta, tá bom, então aconteceu isso lá atrás, há praticamente 8 anos atrás, 9 anos atrás, e agora eles só plantam milho resistente. Não, o milho mais plantado é o milho mais suscetível. E qual a lógica? A lógica é que, por exemplo, na Bahia, que tem veranicos extremamente fortes, existem materiais que têm uma altíssima tolerância e adaptação para aquela região. Então, o produtor tem que estar sabendo, junto com o técnico, junto com o pessoal das revendas, distribuição, ou o próprio da firma, que se ele optar para aquele material que tem uma adaptação extremamente boa para a região, vão ser necessárias várias aplicações de inseticida. Nós temos alguns relatos de 12 aplicações.
Se você pegar que a pré-floração na Bahia é algo em torno aí de plantado aproximadamente 60 dias, divide 60 dias por 12 aplicações, vocês vão ver quantas aplicações são feitas. É praticamente um feijão com mosca branca, uma pressão altíssima. Mesmo assim, quem tem que definir se vai plantar esse material não é o produtor. Ele tem condição de fazer essas novas aplicações? Ele está numa área de risco? Ou em algumas situações no Paraná, que é onde eu tenho materiais de alto teto, mas eu vou ter que fazer. Às vezes eu não tenho condição de fazer aplicações até a pré-floração, porque tem materiais que são muito altos. E aí? Então isso tem que ser definido. Estratégia de plantio, um plantio mais cedo, etc. Então, só para mostrar para vocês que não adianta, sempre tem esperança. Dá uma olhada aqui, tem vários materiais. Isso aqui também é aquela foto de patrocínio, vocês viram a lavoura no chão. O cara ensilou isso aqui, conseguiu um cara para ensilar esse milho em volta. Eu pedi para deixar o ensaio de uma empresa, conheci o cara da empresa, né? Nós tornamos amigos aqui, e eu ajudei ele a fazer 2 avaliações em épocas distintas desse ensaio aqui com relação ao Muricutis. Olha a quantidade de informação. Então, quem trabalha com milho, né? A gente trabalha com milho e soja, quem está com milho, a base genética do milho é muito grande, diferentemente do que acontece com soja. Soja, se aparecer um problema aí, dificilmente você vai ter muito recurso genético. O milho, não. O primeiro ano de cigarrinha que aconteceu, dá uma olhada aqui, nós tiramos 6 materiais com altíssima tolerância nesse ensaio. Tá? Então, sempre existe esperança, principalmente quando se trata de milho. Tá? Mas tem que pôr na balança, saber a relação custo-benefício de se plantar um milho, que às vezes é suscetível, mas tem algumas outras características. Tá? Bom, controle. Ambiente fundamental, lamentavelmente, quanto mais seco, mais geração de inseto eu tenho. Se eu tenho uma janela grande, né, o ambiente ali também, a genética, a suscetibilidade e a presença do vetor, que a maioria das regiões que plantam milho, lamentavelmente, tem a cigarrinha ali. E isso tudo tem que estar envolto com o manejo do pessoal, tá? Então, monitorar as áreas, que apesar de... então já tem regra. Na Bahia, o primeiro plantio de verão é o mais complicado, depois suaviza. No sudoeste de Goiás, que eu esqueci de falar, os primeiros plantios de verão são muito tranquilos. A hora que começam os primeiros plantios, janeiro, fevereiro, início de fevereiro, até a segunda semana, é uma pressão altíssima. Depois, quase que você pode plantar um material suscetível. Isso é média de 6, 7 anos. Se houver uma variação do ambiente com relação à temperatura e falta de chuvas, pronto, isso aí já não passa a ser uma regra. Regra em biologia e em ambiente não existe, né? Então a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Bom, manejo da cigarrinha. Evitar plantios próximos onde haja material ou lavoura contaminada. É curiosidade, vamos passear, vamos plantar o milho, a região tem uma janela longa, vamos começar a olhar, né? Então você começa a olhar as varandas, então começa a ver milho já, milho amarelo na beirada da lavoura, do asfalto, da estrada, vermelho, observa se não tem espiga. Por quê? Se não tem espiga, o pessoal roubou, né, para fazer alguma coisa, comer um milho verde, e a planta fica roxa mesmo para o acúmulo de nutrientes, não tem aonde ela translocar esse nutriente, a espiga foi embora. Agora, se eu tenho espiga e a planta está com uma coloração diferente, vamos dar uma curiosidade, vamos abrir, despertar a curiosidade e olhar lá, perguntar que híbrido que é, né? Para não ter surpresas negativas, né, com a sua lavoura. E lembrando que cigarrinha contaminada, ela se pegar uma rajada de vento, ela pode ir a 15 km, 25 km, em alguns relatos fácil. Então, como é que eu vou construir a barreira 15 km? É muito difícil, né? Quebrar essas pontes verdes, né, o jeito que eu falei para vocês, porque a sequência é plantio no inicial, se eu tenho um pivô, ou se eu planto em agosto, setembro, não vou ter muito problema normalmente. Depois, no plantio dos primeiros de verão, já começa a aparecer. E se porventura eu plantei mais tarde, porque às vezes plantei um trigo ou alguma outra cultura, entrei mais tarde, ou fiz silagem, entrei com milho novamente, eu posso ter uma surpresa. Então, essas pontes têm mostrado, ao longo desses anos, ser o principal motivo de grandes prejuízos. Tá? Cada região tentar concentrar o plantio, eu sei que é muito difícil. Se pegar a região sul do Brasil, que a gente conhece, o Rio Grande do Sul, você tem plantio de agosto, né? Assim que consegue plantar os materiais hiper precoces, para fazer uma safrinha de soja em janeiro, ou mesmo os plantios pós-fumo na região central do Rio Grande do Sul, que você tem plantio em dezembro, janeiro. E como é que faz de milho? Né? Você tem, é o maior janela de plantio que você tem conhecimento. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, principalmente com material, com genética, se tem condição de fazer uma aplicação e monitorar essas áreas. Eliminar
plantas de milho Tiguera RR é um dos pontos mais importantes. Lembrando o seguinte, você fica aquele milho, aí chega a cigarrinha que não está contaminada, na soja. Chega lá, vai ficar mais de 21 dias, e aquilo ali vira um estacionamento de cigarrinha. Aí você colhe a soja, corta aquela planta, a cigarrinha fica por ali, daqui a 7, 8 dias tem milho à vontade para ela. Então, a picada dela ela já está contaminada. Eu não tenho a dúvida se aquela cigarrinha vai estar ou não. Então, tiguera de milho tem que ser controlada, pessoal. Eu sei que é complicado, porque às vezes o milho cai na safrinha, que é a região de safrinha, mas eu tenho que dar um jeito de eliminar, né? CCase, existem trabalhos com doses menores para ficar economicamente mais viável o controle de milho tiguera, porque eu tenho, num plantio direto, fluxos de 4 a 5 fluxos de milho tiguera, milho voluntário, né? Então, é passar uma aplicação ou fazer igual alguns produtores que a gente conhece, que espera o milho nascer mais milho para fazer em uma aplicação, aquele milho mais velho vai escapar. E aí nós temos o problema, certo? Usar híbrido de tolerância, rotacionado para não perder a resistência, esse é um fator importante. Regiões onde o problema é grave, devemos preparar para criar um vasilho sanitário. Na Bahia, nós não tivemos sucesso em função de inviabilizar os irrigantes, né? Então, isso aí foi uma frustração meia grande, mas se consegue hoje, o pessoal, lógico, a base de um custo maior, né? Controle químico, tratamento tratamento de semente, pulverizações sem exagero, tá? Então, nós temos mais ou menos uma sequência que deve ser monitorada, que seria alguma coisa de inseticida de dessecação, existem vários inseticidas registrados, tratamento de semente com neonicotinoide, alguns tratamentos industriais muito bons. A planta saiu do cartuchinho, ela já começa a alojar a cigarrinha, então avaliar isso aqui, fazer aplicações, né? E principalmente os períodos mais críticos de V2 a V6, onde eu posso ter os maiores problemas, maiores perdas de produtividade. E nos períodos de V6 a pré-floração, onde eu posso ter, se o milho tem problema de acamamento já, ou nota fraca para resistência de coma, ele pode cair mais fácil, ou ter má formação de espiga, né? Então eu tenho que atentar para isso aí, tá? Monitoramento, nós usamos por alguns anos armadilha, tá? Muito trabalhoso aqui na primeira foto da esquerda, é uma soja dessecada, então antes da hora que a soja começa a amarelar, a gente colocava cigarrinha. Ali nós temos à direita um gráfico de época de ano. Então, quando começou a bater muitas épocas, nós praticamente paramos de usar cigarrinha, usando híbridos mais tolerantes, aqueles que não tinham tolerância, um monitoramento mais rígido e uma sequência de aplicação de inseticida. Então, a gente praticamente hoje não usa mais monitorar a cigarrinha na maioria das áreas, tá? E tentar controlar o milho tiguera. Bom, controle de cigarrinha. Esse é um trabalho mais recente que eu achei com o controle de inseticidas, é da Fundação MS, está aí o site. Eles recomendam que esse produto, esse trabalho no site da Fundação MS é para leitura, não pode ser reproduzido. Eu não consegui falar com o autor lá para ver se eu podia apresentar aqui. Então, o pessoal aí de Santa Catarina, se der alguma zebra, vocês se juntem aí para levar cigarro e café para mim na cadeia, tá? Se o pessoal da fundação ficar bravo comigo. Mas vamos olhar aqui. Então, você tem a testemunha, basicamente, no primeiro dia após a aplicação, a contagem, quarto, sétimo, etc. Zero de controle, testemunha, obviamente. Nós temos bifentrina, então nós temos outras formulações de piretroides, mistura de piretroides, alguns carbosulfanos da vida. Nós temos os acefatos da vida. Então, o que a gente tem visto? Aqui são produtos puros, hoje já podemos fazer o receituário de misturas. Então, produtos de choque associados a produtos que dão uma boa resistência, né, principalmente neonicotinoides, que tem um custo-benefício bem agradável, vamos assim dizer. A mistura de produtos de choque, se nós pegarmos a linha que está mais verdinha aqui, com alguns produtos, por exemplo, esses neonicotinoides aqui, você tem um ótimo, não precisa nem ir com doses avassaladoras que a gente viu por aí, de tanta preocupação. Lembrando que ela é relativamente fácil para morrer, o problema é a reinfestação. Se eu tenho bastante, tem que ser uma sequência de aplicação para você baixar a população, tá? Isso vai estar disponível para vocês com o pessoal da SEMP. Fatores sem comprovação, né? Cigarrinho sobrevive em outras culturas, não sobrevive, nós não conseguimos provar isso, se ela sobrevive em aveia, em trigo, em braquiária e outras culturas, então ela é altamente dependente do milho, ela pode passar um pequeno tempo em outras gramíneas provisoriamente, mas ela vai
completar o ciclo dela somente na cultura do milho. No México, que tem algumas plantas daninhas muito próximas ao milho, que tem plantas daninhas que multiplicam elas lá. Mas nós não temos, felizmente, nós não temos isso aqui no Brasil. Cigarrinhas já são resistentes? Não, não se tem notícia ainda, tá? O problema é que se usa inseticida, é o que eu falei. Se a população está alta, no outro dia parece que você não fez nada. Não é resistência. E ela está morta. O problema é a reinfestação. Tratamento de semente não controla a cigarrinha. Não, não controla da forma que o pessoal quer fazer. Só o tratamento é abandonar. Não, por quê? Vocês viram que ele, para ser absorvido e matar, precisa de 2 horas, e a cigarrinha, com meia hora, dependendo do patógeno, ela consegue inocular. Então, ela mata 4 plantas, teoricamente, matematicamente, antes de ser contaminada, ser intoxicada com o produto. Então, não adianta. Milhos suscetíveis não deve ser nunca. Não, não é a verdade. Mesmo para fato de usar materiais para não facilitar uma resistência da cigarrinha ou selecionar um outro patógeno dentro dessas bactérias, ou mesmo ainda se o milho tem uma característica muito boa para a região que não tenha outro para complementar isso aí, né? Mas tem que ser avaliado. Para safrinha, se plantar mais tarde não tem problema, vai nessa. Uma hora dessa, se você estiver do lado de uma área bastante infestada ou mais atrasada, isso não vai servir de regra. Então vamos tomar cuidado, tá? Bom, como conclusões, né, utilizar materiais de média e alta tolerância, a molicutes, né, ou avaliar as possibilidades, se eu vou usar um material suscetível, mas a rentabilidade dele é favorável, mesmo com o uso de várias aplicações de inseticida. Então, isso tem que ser ponderado com o produtor. Monitorar as mais velhas com relação aos sintomas e principalmente presença da cigarrinha. Tentar não plantar mais tarde que o seu vizinho. Isso às vezes é impossível, porque eu vou desocupar minha área de trigo mais tarde mesmo, porque não choveu no inverno mais cedo para plantar o trigo mais cedo, ou estava uma soja, ou coisa parecida, mais tardia. Então, às vezes, é muito difícil. Mas, se eu vou plantar mais tarde com o meu vizinho, e principalmente se eu tenho o mesmo híbrido que ele está plantando, a minha atenção tem que ser diferente. Eu posso usar a lavoura do vizinho como se fosse uma bola de cristal. Vamos ver a quantidade de cigarrinha, vamos ver se tem algum sintoma já nas plantas da varanda, para me tomar o cuidado e aumentar ou intensificar a aplicação de inseticidas às vezes, né? Isso é extremamente importante. Ou quem faz silagem, às vezes ensinar um pouquinho mais cedo para evitar quebramento e praticamente perda do volume de silagem. Tratamento de semente com neonicotinoide. Ah, não vou fazer tratamento de neonicotinoide. Teve um caso, um produtor falou, não vou tratar, porque eu estou usando outros produtos aí e tal, e vou fazer a primeira aplicação muito cedo. Beleza. Aí começou, o que aconteceu? A hora que ele plantou, começou a chover. Aí não conseguiu fazer, foi entrar lá em V2. Já tinha planta com alto índice de cigarrinha, tá? Então, trate semente. É muito barato pelo benefício que ela traz. Monitorar a lavoura, armadilha visual, tá? Utilizar inseticida se necessário até o início da floração, dependendo do material. E, finalmente, pessoal, lamentavelmente, o pessoal do Sul esse ano vai conhecer as grandes mazelas causadas por essa praga, que já tem muitos anos no Brasil. Ela basicamente ajudou a deslocar os produtores da Alta Mogiana em São Paulo e arrendarem suas terras para cana e foram deslocados para Triângulo Mineiro, Goiás, Cerrado, onde as terras eram mais baratas, né? Então não podemos só jogar pedra nela, né? Ajudou também a desenvolver o Cerrado, mas a um custo muito elevado. E só lembrando, né, como dizia Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que tem capacidade de se adaptar à situação. Então, o pessoal da Bahia hoje convive com cigarrinha, com os molicutes, plantando às vezes híbridos extremamente suscetíveis. Pessoal do sudoeste de Goiás, pessoal do MS vai passar para a mesma coisa, e a gente está aí também para tentar contribuir, porque infelizmente é um processo de aprendizado e quem se adaptar a ele vai sair na frente. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai estar aberto à pergunta, ao debate aí com a mesa, tá? Aqui está o meu nome, e-mail e telefone. Obviamente, a gente não sabe todo assunto de cigarrinha, mas eu tenho a vantagem, eu sei quem sabe, né? Inclusive, alguns pesquisadores que estão assistindo aqui nossa apresentação, eles são o meu esteio, né? Qualquer coisa, eu choro para eles ali para a gente tentar resolver um problema que vocês tenham. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e eu gostaria de passar a palavra para o Sutil. Obrigado, André, pela explanação. Vamos aquecendo os motores para as perguntas. Enquanto isso,
Fabrício Jardim. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco, Fabrício, o que você acompanhou no dia a dia na região de atuação da Cooper Campus, o que mais chamou a atenção dessa praga associada à doença, desse período, nesse primeiro ano, nesse primeiro momento de pressão mais alta. Você consegue compartilhar conosco, Fabrício? Sim, então, obrigado, Sutil. Eu queria parabenizar o professor André aí pela brilhante apresentação, né? Então, já com essa apresentação dele, a gente já conseguiu dar uma clareada no o que está acontecendo na região, né? Então, primeiramente, vou dar só uma contextualizada como é que foi o nosso clima aqui na região, né? Então, eu trabalho na Cooper Campus, na região de Campos Novos. A gente atua numa região aqui que é chamada região de altitude, né? Então, são Campos Novos com 800 metros de altitude, Curitibanos, Campo Belo com mais de 1.000 metros de altitude. Então, a época de plantio nossa aqui começa início de setembro. Algumas regiões aqui perto de Campos Novos dá para plantar em agosto. Então, a gente tem só uma safra, né? Não temos safrinha, não conseguimos fazer safrinha, né? Então, aqui é uma safra de inverno e uma de verão. Então, o que aconteceu essa safra? Essa safra teve os plantios de setembro, né? Uma abertura de plantio ali a partir de 7 de setembro, onde conseguiu os produtores entrar nas lavouras plantando, né? Todo mundo sabe, a gente teve um outubro seco, então, que depois da implantação dessas lavouras, aí a gente teve um outubro seco, então, que não é característica da nossa região. O outubro passou sem chuva nenhuma, né? Mas as lavouras se implantaram, foi implantada meio molhado até no momento, uma baixa temperatura em setembro, né? Depois desse estresse de outubro, o novembro já teve uma precipitação um pouco melhor, dezembro também, e um clima bem atípico, né? Então a gente tinha altas temperaturas, alguns picos de altas temperaturas em novembro, dezembro, depois picos de baixa temperatura, até geadas, né? Na região aí em novembro, algumas regiões então frio, até em dezembro geadas, né? E quando teve a floração, a polinização, a floração do milho ali, começou o excesso de chuvas, né? Então todo mundo esperando uma super safra, né? Tava dando, apesar da estiagem do início, o pessoal falava foi bom para enraizar, foi bom para planta enraizar, né? E depois voltou as chuvas, o pessoal acertou os nitrogênios e coisa, e o milho, tem milhos que levaram fluxos de germinação, 30 dias germinando por causa da estiagem. Depois a lavoura meio que se pegou um rumo, entrou no trilho e estava indo tudo muito bem. Até ali, final de dezembro começou as reclamações de podridão de espiga, basicamente. Então a gente começou a vistoriar as áreas e bastante podridão de espiga, alguns híbridos já com problema de acamamento, podridão de colmo. Isso aí mais intensificado nas regiões que plantaram mais tarde, né? Um exemplo de curitibanos que entra o plantio começa o plantio a partir de outubro, né? E região de Campo Belo, que quando termina curitibanos começam já meados de outubro. Assim foi intensificando os problemas nas regiões. Campos Novos, na região, nos produtores que plantaram no cedo, a gente viu esse problema de espiga, mas a parte de enfesamento muito menos, né? A primeiro momento. Então as condições foram para as doenças, né, de como espiga, né, fusário, giberela, diplóide. Então estava certo momento a condição ambiental foi para a doença, e depois com o passar dos dias aí a gente começou a dar mais o sintoma da cigarrinha. Nem agora o professor passou aí que começa com raiado fino, né? E depois vai passando para o pálido, muito pouco sintoma de enfesamento pálido aqui.
mas agora com o passar dos dias, esse janeiro chuvoso aqui que nós tivemos, 30 dias aí, 20 dias chovendo, a gente já começou a ver, na maioria dos materiais, o sintoma do enfesamento vermelho, né? Então, até vou compartilhar aqui a minha tela, Sutil, só mostrar aqui o ensaio que a gente conduz aqui em Campos Novos, né? Não sei se todo mundo está vendo, Sutil, tá? Sim, estamos vendo, bem interessante a imagem, Fabrício. Muito então, bom compartilhar. Esse aqui é a nossa quadra de ensaios, né? Eu estava falando antes de caracterização, deixa eu só achar aqui o pointer. Caracterização, uma competição de híbridos, e aqui a gente tem outros híbridos, outros ensaios de manejo, adubação, tá? Então aqui basicamente nessa parte do nosso ensaio, onde a gente tem praticamente 70 materiais entre ciclo super precoce e precoce, tá? E aqui a gente tem um híbrido muito, muito suscetível, que é um ensaio de fungicida aqui que a gente fez nesse material, por ser até suscetível a doenças foliares, a gente pegou ele para fazer esse ensaio aqui. Esse material, para ter uma ideia, a nível de produtor, ele é um material super precoce. A nível de produtor que plantou esse plantio que é de 26 de setembro, produtor que abriu o plantio com ele em setembro, 5 de setembro, é um material completamente diferente. Um material que o produtor ainda vai conseguir colher, tem um bom teto produtivo, a espiga bem desenvolvida, né? Então, para ver a diferença de época, só de época de plantio, né? Aqui a gente tem um material que está a campo e de conhecimento já da empresa obtentora, que é um material com um nível de tolerância maior, né? Então, depois que surgiu todo esse problema da cigarrinha, a gente entrou nos nossos ensaios e avaliando. E como o professor André falou, no primeiro momento, bastante raiado fino, podridão de colmos em alguns materiais, podridão de espiga, mas nada de sintoma de enfesamento vermelho e pálido. Isso há 15 dias atrás, tá? Então, fumagina, professor André, bastante fumagina, um milho verde, e assim, bastante fumagina nas folhas, né? 15 dias depois começou a aparecer, depois dessas chuvas aí, começou a aparecer os materiais com enfesamento vermelho, aumentando de dia após dia as folhas com enfesamento vermelho e dando esse aspecto aqui antecipando a senescência da lavoura, né? Uhum. Tá? Então esse aqui é o nosso ensaio. Então a gente está aproveitando também esse ano para fazer um screening nosso aqui, né? Do que é bom. Aqui eu tenho um ensaio aqui sem fungicida, aqui é os mesmos materiais com fungicida. Então alguma coisa do fungicida ajuda também, aumenta essas doenças do complexo de doenças, né? Fusário, coisa, então ajudou, mas mesmo assim ajudando tem o enfesamento, né? Então a gente está utilizando esse ensaio aí para nós fazer um screening, né? Então, como no primeiro momento, quando deu o problema, né? Conversando com pesquisadores, com professores e coisas, até pela biologia da praga, a região que a gente estava, sempre falava que Santa Catarina vai ser o último local não pode ser cigarrinha. Então, a gente está tentando entender até quanto o problema foi de fungo, até de doenças, né? Desse complexo de doenças, até quando o problema foi da cigarrinha, até quando teve a predisposição para as doenças e a cigarrinha catalisou o problema, né? Então a gente está tentando entender o que aconteceu na região ainda, né? Então a primeiro momento esse ano é nós fazer essa seleção, esse screening de tolerância, né, professor? Porque a parte de manejo a gente vai ter que implementar no próximo ano, né?
Aqui eu tenho uma outra foto de outro ângulo do ensaio, né? Então vê como é agressivo o problema, né? Então você vê, vai ser bastante informação desse ensaio aqui. Essa aqui é uma foto da lavoura que a gente tem aqui, 30 hectares. Aqui a gente consegue ver um híbrido relativamente não é tolerante, né? Mas também não é o pior de suscetibilidade aos enfesamentos. E aqui que a gente tem já é sabido uma tolerância, né? Então é a diferença do visual. Essa lavoura aqui, em janeiro, ali, a hora que começou o problema, estava igual essa daqui. Estava igual. Não vamos ter problema nesse híbrido, e dia após dia está só piorando o visual da lavoura. Então a gente está aqui tentando entender, participando de várias discussões aí, e a principal, junto com as outras empresas também, junto com a Sempre agora, né? E o principal objetivo nosso é nós entender que eu falei, que até que ponto foi a doença, até que parte foi a cigarrinha, até que ponto catalisou. Campos Novos ainda está numa situação privilegiada pela época de plantio, mas eu visitei Curitibanos, o plantio um pouquinho mais tarde, áreas com acamadas, áreas na floração, daí já com sintoma de enfesamento vermelho já, associado também com podridões de espiga, já, então bem mais acentuado que a região de Campos Novos, que plantou um pouco anterior, né? Então estamos aí para tentar entender também o que, mas é mais ou menos assim a situação. Agora vamos entrar nas colheitas, né? Então começou a partir da semana que parou a chuva, algumas colheitas. Eles dizem que a colheita vai ser um Kinder Ovo, cada colheita vai ser uma surpresa, né? De produtividade, a gente tem material que vai produzir bem, mas vão ter problema de acamamento, vão ter problema de grão ardido. Então, cada lavoura vai ser uma surpresa aí para nós estar entendendo. Mas, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é isso aí, tentando entender a tolerância dos híbridos para o ano que vem. Ele está tentando posicionar melhor para os produtores. Como o senhor falou, o Campos Novos aqui, nós temos os produtores de grãos, plantam mais cedo, mas a gente tem uma grande área de plantio de silagem, de milho silagem, que vai de outubro até janeiro. Então esse pessoal está sofrendo bastante, né? Estão sofrendo mais, né? Porque daí já tem maior população de cigarrinha com a presença dos molicutes e do vírus, né? Então tá mais potencializado nesses plantios mais tardios, né? O problema, mas é um problema para a cadeia inteira, né? Depende do milho aqui também, né? A gente tem uma demanda grande de milho, então nós vamos ter e a gente sabe que tecnicamente a rotação é primordial para uma sustentabilidade no sistema, né? Na propriedade. Então a gente tem que achar a solução, mas como o professor falou, solução, né? A gente vai ter que trabalhar com híbridos, ou aplicações. Ele falou um exemplo ali do híbrido suscetível, que é um dos mais plantados ainda, né? Sim. Então a gente tem que entender junto aí como é que a gente vai viabilizar essa cadeia produtiva do milho aí na nossa região. Fabrício, você deixou um gancho importante, vou aproveitar a experiência do André nisso. André, até que ponto você acredita que, você comentou durante a sua apresentação, que a presença da cigarrinha, o ataque da cigarrinha contaminada com vírus, ele é porta de entrada para outras doenças? E se nesse ponto a suscetibilidade do híbrido ou a maior tolerância do híbrido às principais doenças também é uma ferramenta de controle para que a cigarrinha tenha um efeito menor ou um dano menor quando instalado? Sim, positivo, Sutil. Tem tudo a ver, tá? Não é a interação, aquele triângulozinho lá de ambiente, híbrido e manejo. Por exemplo, genética, é aquilo que eu falei. Às vezes você tem um material mais suscetível e bom de colmo, e tem um material medianamente vulnerável ou de moderada tolerância, que ele, naturalmente, o colmo dele não é bom. No processo de infecção, na mesma lavoura, o de colmo vai estar extremamente mais atacado, com uma chance
enorme de ir para o chão. Esse aqui é o problema, tá? Então, se o material tem facilidade ou propensão para doença de grãos, vai no mesmo sentido. O material tem alguma sensibilidade para bactéria ou para alguma outra doença, isso torna muito mais sensível a esse problema se o ambiente interagir para causar, que é o que aconteceu, que o Fabrício falou, muita chuva e as doenças foliares vieram. Então, a planta não tem como produzir nenhuma fitolexina para tentar brigar com o patógeno, aí vai ser uma alta dependência. Nós vimos uma vez um produtor apavorou porque estava entrando doença foliar, ele pegou um tebuconazole, que é um dos melhores fungicidas que tem no mercado, ele abusou da dose da hora que ele estava entrando, queimou, onde ele queimou, entrou bactéria e ficou pior ainda do que o molicute, provavelmente. Tá? Então, nesse momento, aproveitando, Fabrício, o pessoal tem que ter calma, né? Quem está com milho mais novo tem que fazer essa bateria de aplicação, porque o milho está implantado, tá? Pessoal de silagem, etc. A turma que nessa lavoura que você está demonstrando aqui, um dos principais fatores é colher o milho mais cedo, se organizar junto com os armazéns, com os secadores, para tirar isso da lavoura o mais rápido possível, porque ele vai estar sujeito, e se der um vento aí, que a gente sabe que venta, você pode piorar a situação, né? Não desanimar com o milho, correr com ele, tá? A gente dá consultoria também para pesquisa, algumas estações de pesquisa a nível de Brasil, de milho. Existem produtos que você tem, inclusive registrados para milho, que você tem como, por exemplo, essa lavoura da esquerda aí, de você dar vamos falar assim, uma revigorada. Logicamente, tem que acompanhar a custo. Em caso de produção de semente, em cruzamentos, muitas das vezes, o grão é extremamente importante para você entrar no processo de melhoramento, futuros cruzamentos ou inserção de traits. Então, o cara faz qualquer negócio para o milho chegar. Então, é como se fosse uma grávida que teve um problema, um acidente, teve uma morte cerebral, você consegue perpetuar esse milho, essa planta, no caso da mulher, que os médicos fazem, para que o feto seja mais bem formado, ou o grão mais bem formado, e você consiga ainda ter uma produtividade boa e não ter uma frustração tão grande, né? Então, isso tudo tem que pôr na balança, tem que estudar caso a caso. A cooperativa tem aí uma oportunidade enorme para ajudar os cooperados aí, tá? Para ninguém se apavorar, mas um dos principais sentidos é colha mais cedo, porque ele vai ficar mais vulnerável às doenças que ele já não tem tão bom controle. Nós temos casos de material que tinha boa tolerância a Pythium e ele foi para o chão, e mesmo os produtos tratados com fungicidas específicos para Pythium, que veio do sul do Brasil. Então, não é só resistência genética, é produto químico que vai resolver. Então, tem que tomar essa ação, porque senão se implanta um prejuízo maior ainda. Ótimo, André. Fico à disposição aí para as perguntas. André, o que você, aproveitando o gancho, você tem visto biológicos controlando cigarrinha, como Isária, ou a própria Bovéria em mistura com inseticida? Qual é o teu... Então, você tem visto isso? Então, o primeiro ponto e de mais fácil acesso era a Bovéria, né? Nós começamos trabalhos com isso lá atrás, não foi nem agora. Hoje você tem mais oferta, inclusive, de espécies diferentes. Então, abriu uma gama muito grande, tá? Lembrando que é importante o biológico, a gente sabe disso, tem muito produtor produzindo biológico, e esse é um fator muito interessante, né? Então, o biológico está desenvolvendo muito, pelo investimento de grandes empresas e por produtores estarem fazendo suas biofábricas norte, sul, leste e oeste do país. Tá? Então, a Bovéria era mais facilmente encontrada, ela tinha produtos comerciais, foi a primeira que nós pensamos que teria uma ação disso aí. Fizemos vários tratamentos, mas não pode deixar só por conta dela. Então, é o que eu falei para vocês, precisa de uma. A Isária tem uma oportunidade, mas mesmo ela, que, entre aspas, é um fungo mais efetivo, com uma rapidez maior, ainda não é suficiente para jogar a responsabilidade só. Mas então vamos misturar uma Bovéria com Isária. Ainda você tem um lapso de tempo aí para pegar. Às vezes associar algum produto menos nocivo, inclusive, para esses biológicos aí, para tentar matar imediatamente, para parar o processo de contaminação de imediato. E aí sim, tanto a Isária como a Bovéria dariam, vamos falar assim, conta do recado, mas mesmo assim, o que a gente nota é que você
Com biológicos, você tem que ter uma ajuda do ambiente. Se tiver seco, tiver estiagem muito quente, aí você faz a aplicação na maior boa intenção que os biológicos funcionem, mas se tiver seco, você vai ter que abrir mão dos químicos novamente, até a condição do clima melhorar. Certo. Ainda para você, André, em infecções mais tardias do molicute, que não mostram tantos os sintomas da planta, podem desenvolver sintomas secundários, como podridão de colmo e raiz, na tua opinião? Positivo. A gente tem visto má formação de espiga, má empalhamento, o sabugo fica para fora quando o milho é muito tolerante, tá? Quando ele tem uma vulnerabilidade um pouco maior, mesmo assim como categorizado como mais resistente é difícil, mais tolerante à cigarrinha, tem aparecido, se está chovendo mais, bactérias, tá? Principalmente na base da espiga. A espiga fica praticamente mumificada, você leva para o laboratório, você vai encontrar fungos saprófitas ou necrotróficos ali, é difícil distinguir, mas o resumo da ópera é que quem fez isso aí foi a cigarrinha, no caso, né? E a sua transmissão desses molicutes ou vírus. Então, má formação, a planta fica perfeita, ela tem pólen na maioria dos casos, mas a espiga é o último ponto de crescimento do milho, ela vai ser afetada. O maior problema que nós vimos foi o ano passado na região de Maracaju. Teve ataque praticamente em espiga, né? Foi uma infestação mais tardia. E ainda assim teve tempo de causar dano, porque Sim, mesmo sendo tardio. Sim, exatamente. Tardio seria pré-floração, início de floração. Lembra que tem 3 semanas, aí às vezes até possa escapar. Acho que esse é um ponto importante da estratégia de controle para essas regiões onde a cigarrinha está aparecendo agora, né, André? Porque o sintoma é uma doença onde, após a colonização, após a infecção, o sintoma demora um tempo razoável para aparecer, né? Isso pode fazer com que alguns fiquem menos crentes de que isso vai causar dano porque estão vendo o inseto vetor, mas não estão vendo o sintoma, né? Sim, exatamente. Uma outra pergunta aqui do José Ricardo, para você, está me direcionado a você. Após o aparecimento do raiado fino, mesmo que haja controle do inseto, ainda haverá danos para a lavoura? E se tem algum manejo para minimizar isso? A parte nutricional, vamos falar assim, eu estou fazendo controle, né? Mesmo assim teve uma pressão grande, a gente não tem como quantificar. Às vezes a gente fica um pouco apavorado eu imagino o que os técnicos, os produtores estão passando por isso aí, porque a gente teve condição de passar isso por várias regiões, então não é um momento muito legal. Então a gente sempre pensa o pior, né? Pensa que aquele monte de cigarrinho, mas não é o que acontece. Por incrível que pareça, nós tivemos situações de material suscetível a 1.500 metros de um pivô central de produção de sementes que foi abandonado. O produtor entrou com ação contra a empresa produtora de semente porque ela descartou o campo e não acertou com ele, e aquilo ficou esperando perito de juiz, perito do produtor, perito, e aquilo ficou a vida inteira pura fumagina, e nós a 1.500, 2.000 metros do lado ali com uma pressão altíssima. Muitas das vezes o clima desfavorecendo a entrada de inseticida, e mesmo assim nós tivemos danos só na varanda. Conseguiu produzir aí, no caso de milho verão, acima de 190 sacos por hectare. O produtor ficou satisfeitíssimo, custo mais elevado, obviamente, mas eu tive nessa área numa sexta-feira, briguei com o gerente lá, falei que não tinha passado, que tinha mais cigarrinha do que 2 dias antes. Ele passou de novo no sábado, arrumou um avião, passaram de novo no sábado, e segunda-feira tinha também, e por incrível que pareça, o milho ainda produziu. Então a gente tem que acreditar, principalmente fazendo uma boa nutrição, lembrando do potássio, lembrando tudo aquilo que a gente vê, um dos principais nutrientes que atrasam o problema desses danos, principalmente em colmo, é o boro como nutriente, além de crescimento de raiz, além de polinização, crescimento polínico, ele é um vasodilatador. Lavouras que têm níveis maiores de boro no solo, você tem vasos maiores que demora mais para serem, entre aspas, entupido pelos molicutes e pelos vírus e causar um favorecimento para fusário, ou uma diplóide em algumas situações, etc, etc. Tem sim, e pode acontecer em fases mais tardias, prejuízo. Bom, Fabrício, você está numa região onde nós temos híbrido,
altas produtividades e investimentos significativos na cultura, né, Fabrício? Você, no dia a dia, vocês conseguiram observar diferenças importantes, diferenças de manejo, gerando diferenças importantes de suscetibilidade dentro do mesmo produto? Ou quando vocês viram que o híbrido é suscetível, um manejo nutricional melhor, um manejo de controle de doença melhor, ou algum controle de insetos mais forte, ele ajudou a diminuir o impacto ou o potencial dano, Fabrício? Ivan, no ensaio ali, né, a gente tem, as áreas são muito bem conduzidas, né, de fertilidade. Como eu tenho ensaio, no ensaio ele tem materiais com BT e sem BT, convencional e coisa, então a gente dá uma erguida na régua do controle, né? Então, nesse ensaio, teve 3 aplicações de produto para cigarrinha não, para cerveja, né? Então, são produtos ali que o professor André mostrou ali que tem controle de cigarrinha, e depois a gente fez mais, e a gente identificou dentro do ensaio ali, a presença de cigarrinha, fizemos mais 2 depois específico para cigarrinha. E mesmo assim deu problema. A nível de produtor, nossos produtores, esses que plantam dentro de uma janela mais adequada aqui em Campos Novos, são produtores que tu deve conhecer, o pessoal o José tá aí, o pessoal o Mangaroto, que acompanha a região, conhece, né? São produtores altamente tecnificados, né? Então, Exato. fazem 2 aplicações de fungicida, uma fertilidade, uma tecnologia bem adequada, né, para produzir. A produção ano passado aí tem produtor com 250 de média, né, 220 de média, né, então é um produtor bem tecnificado, né. Então a gente consegue ver diferenças na infestação, né, ou nos sintomas da cigarrinha nesses produtores que têm uma tecnologia um pouco mais adequada, né? Então, são produtores que fazem 1, 2 aplicações para percevejo, que paralelamente já deu uma controlada. Esse ano a gente teve, como o verão foi o início do desenvolvimento foi seco, tivemos bastante problema de lagarta do cartucho e algumas tecnologias de milhos aí. Esse ano a gente teve que entrar 1, 2, 3, até 4 vezes de aplicações para o controle da lagarta do cartucho. Então isso aí também, querendo, alguns desses 4 aplicações foram produtos que pegam, de choque, que pegam um pouco de cigarrinha também, né? Então, mas a gente vê essa diferença, onde é uma tecnologia um pouco mais elevada, tem diferença no ataque. Ajudaram diminuindo a pressão, né, Fabrício? Esses produtos, eu acredito que o estrago não foi maior em alguns produtos, alguns híbridos, em virtude da quantidade de inseticida para o controle da lagarta inicialmente, né? Mas a principal ferramenta para dar essa diferença aí foi a época de plantio. Foi a época de plantio. Nós temos aqui o José, que está acompanhando nós aí, tem a vitrine nossa aqui para o dia de campo, né? Certo. Então, a gente tem uma semana de plantio ali dos híbridos que vai mostrar para a produção de grão, e depois, uns 20 dias depois, tem mais uma semanada que as empresas plantam os milho para silagem. Os milho da silagem, a gente não conseguiu dizer que a gente conseguiu um controle bom da cigarrinha, que daí já tinha muita presença de cigarrinha no campo, a gente pode dizer que teve um controle aplicando assim 2 a 3 vezes por semana produtos para controle da cigarrinha, né? Então, porque a pressão já do tarde estava muito grande e eu falei antes, a presença de cigarrinha contaminada era muito grande. Certo. Bom, importante observação e quanto à época de plantio, né, Fabrício? Isso é algo que muitas vezes está na nossa mão, a concentração do plantio pode contribuir. Das coisas que estão na nossa mão enquanto obtentor de genética, acho que nós temos que focar bastante, isso faz parte da nossa estratégia de melhoramento, tá? A resistência à cigarrinha ou maior tolerância à cigarrinha dos produtos.
E um ponto importante que a gente trabalha também, o André comentou, até gostaria de entender do André, se ele tem alguma experiência quanto a isso, que a gente fala é do tratamento de semente industrial. Entender, André, se você tem algum estudo, alguma pesquisa feita na tua estação, do neonicotinoide, você comentou que tem um bom efeito, que vale a pena tratar, e misturar neonicotinoide com diamida, ele potencializa, melhora? Qual é a tua opinião sobre isso, André? Não, lamentavelmente não. O que a gente tem visto aí é diferença entre os neonicotinoides, tá? Aí tem um neonicotinoide que já perdeu a patente há muito tempo, tem mais situações, mas às vezes o registro dele para as empresas para tratarem, nós começamos a fazer testes com doses de neonicotinoides mais acessíveis, mesmo registrado para milho, numa dose maior, ou mesmo assim pegando produto. Antes você tinha um produto só, que era um dos melhores neonicotinoides para tratamento de semente, que era restrito a tratamento industrial. Hoje você tem produtos equivalentes no mercado que pode ser tratado on-farm. Nós pegamos esses produtos e os mais comuns e aumentamos doses até 3 vezes. Em algumas situações, você não tem fito e melhora um pouco, mas mesmo assim você não deixa de ter contaminado, tá? Então, agora, quando associa a diamida, especificamente, ela dependendo da dose, você chega a ter algum controle, mas eu não consigo registrar uma diamida para efeito de controle de cigarrinha, de choque. Hoje nós temos sorte na natureza, né? Porque o metomil, que é um inseticida que por muitos e muitos anos foram usados para os primeiros entradas para aplicação para a lagarta do cartucho, ele associado a neonicotinoide é um dos melhores tratamentos para serem feitos. Então, ou seja, um produto que era inseticida para lepidópteros, ele tem um efeito bom em sugadores, tá? Agora, é importante essa parte de sugadores, que a gente vê, teve um congresso de algodão aqui em Goiânia, só criando um parênteses aí, alguns anos atrás, e tinham melhoristas e pesquisadores do mundo todo, e lembraram que quanto mais traits eu coloco, ou na soja, ou no algodão, ou no milho, maior eu tenho problemas com os sugadores. Olha o que acontece hoje com percevejo de barriga verde, olha o que acontece com cigarrinha, olha o que acontece com mosca branca, entre outros sugadores que nós temos por aí. O problema agravou bastante pela ausência de entrada de inseticidas para lagarta, inseticidas para outros insetos, praticamente. Obrigado, André, pelo posicionamento. Entendo que vão ser, infelizmente, por um lado, não vai ser tão simples assim viabilizar altas produtividades, vão ter que abrir mão de estruturas de manejo mais inteligentes, né, de acompanhamento mais próximo, do que a gente viveu no Cerrado quando explodiu alguns anos atrás. Um dos pontos importantíssimos é o controle precoce, né, André? Controlar no cedo. Isso vai precisar muito da qualificação e da força dos técnicos, né, para estar acompanhando as lavouras no início e fazendo a correta recomendação desde o início. Então, vai precisar muito de estruturas como a da Cooper Campus, estruturas técnicas robustas que conhecem, que têm credibilidade junto ao produtor, para poder auxiliar o produtor, porque começar a controlar depois que vê a cigarrinha, depois que apareceu o sintoma, parece que depois da alta pressão de cigarrinho ou depois do sintoma, parece que é mandar flores para defunto, daí não é flor, é coroa, né? O prejuízo já está estabelecido, o dano está firmado e isso a gente não quer ver os nossos agricultores passando por uma situação como essa novamente, principalmente num momento tão positivo para a cultura do milho como esse que a gente vive agora. Ivan, se me permite, posso fazer uma pergunta para o professor André. André, no teu ponto de vista, tu conhece a região aqui de Santa Catarina, né? Já deve ter vindo aqui. A cigarrinha chegou esse ano, num ano que a gente tiver um inverno rigoroso, como eram os antigos, assim, menos milho, guacho
nas lavouras e coisa. Então acho que essa vai ter essa pressão como teve essa safra aí de população. A cigarrinha chegou para ficar, ou eu acho que pode ter alguma safra, ter a quebra da presença dela na nossa região? Fabrício, se for seguir tudo que aconteceu até hoje no Brasil, ela é extremamente sazonal. Isso pode ser que ano que vem você não tenha problema nenhum. Você vai ver cigarrinha aí, mas não tenha problema nenhum, nada do que você está passando por esse ano. Então é muito interessante isso aí, tá? Tudo é em função dos materiais da ponte verde e a sensibilidade. Você quer riscar o fósforo, a temperatura mais elevada numa época onde eu planto material primeiro, mais suscetível, e aí eu tenho alguma condição de doenças e dessa cigarrinha. Então é muito comum, do ano que vem, nós fazemos uma live como essa, e o problema é se eu não tiver nem problema na cultura do milho, tá? Ela está aí, hoje não adianta, o que eu falei, não adianta monitorar cigarrinha, porque você vai ter ela aí, basta estar mais seco ou não acontecer um inverno rigoroso do jeito que você falou, você vai ter cigarrinha. O importante é ela não estar contaminada, então hoje não é nem ver a cigarrinha, você consegue fazer análise fácil dos insetos e ver se ele está contaminado. As estações de pesquisa hoje, no Cerrado, eu não conheço todas, mas a maioria que eu conheço já tem protocolos para avaliar a cigarrinha, se ela está contaminada ou não, se eu vou colocar aquela linhagem ou aquela outra, se eu posso pôr agora ou vou esperar um pouco, etc. Respondendo sua pergunta novamente, pode ser que ano que vem não tenha absolutamente nada disso aí. Nós temos que observar quando trabalha com molicute. Eu vou contar um fato que aconteceu em 96 na Argentina. Tá? Em 96 na Argentina, aconteceu um problema chamado mal do Rio Quarto, tá? Onde pegou a maioria dos híbridos plantados na região da Argentina, a região maior produtora disso aí, e praticamente só sobraram 2 materiais. O que aconteceu no ano seguinte? Essas empresas, eu não posso falar, né? Deve ter ouvinte que está trabalhando nessa empresa. Então, como estratégia dessas 2 empresas, multiplicaram em vários locais, no Chile, em vários nurseries, em Filipinas, etc., conseguiram produzir bastante, essas 2 empresas, desses 2 materiais, e no ano seguinte, na Argentina, encheram a Argentina desses 2 materiais. Era transmitido também por cigarrinhos, só que no caso, se não me engano, era Peregrinos, não era da Albus Maíz. E o que aconteceu lá? No ano seguinte, não teve pressão nenhuma de cigarrinha. O que teve foi o Eumitospóreo túrcico, o HT, que todo mundo conhece, é um problema aí no sul, e adivinha o que aconteceu? Os 2 híbridos eram altamente suscetíveis ao Eumitospóreo. Prejuízo total de novo. Então, achamos um híbrido aí no seu ensaio, altamente tolerante à cigarrinha, vamos plantar 100% da região da cooperativa. Não faça isso. Já tem histórico mostrando que esse não é o caminho e existe, muito boa pergunta sua, porque tem uma altíssima possibilidade do ano que vem não ter absolutamente nada disso que está acontecendo. Interessante a sazonalidade da praga, principalmente ela carregar ou não o vírus, né, como agente contaminante. Eu espero que com o inverno mais rigoroso a gente possa também ter diminuído a pressão da cigarrinha, que não precisa os 3, 4 meses de neve, né, André? Não, exato. Isso facilita muito o manejo, facilita para o agricultor ter uma melhor rentabilidade. Indo para as considerações finais, aí gostaria de agradecer o Fabrício. Fabrício, por favor, faça as considerações para nós aí. Eu queria agradecer, Ivan, o André, o pessoal que está assistindo, o pessoal da Sempre, que fez o convite, né? E é sempre bom estar discutindo aí um negócio, um problema novo para nós, né? Até no inverno foi convidado por uma empresa para assistir uma reunião de cigarrinhas, uma consultoria do Triângulo Mineiro ali. Eu disse, vou assistir por curiosidade. Vou assistir por curiosidade, coisa, e esse ano aí já pegou nós de surpresa, porque todo mundo falava que Santa Catarina é o último lugar, na região sul, e coisa, pela biologia da praga e coisa, né? Então, tá aí a praga, então vai ter que estar alerta, vai ter que unir esforços aí para estar. Eu disse, o milho é fundamental para o sistema, né? E estava numa crescente,
com os preços mais firmes e coisa, o produtor estava vendo viabilidade no milho, está investindo, está produzindo bem, coisa, então tem que unir os esforços aí para continuar nessa coisa, só vai trazer bem a todo o sistema aí, a utilização do milho, né? Tá bom? Obrigado, André. Satisfação aí estar dividindo aí essa workshop aí contigo. André, como última dose de remédio, o que você reforça para nós aí nas suas considerações, André, para que a gente possa ter produtividades altas e conviver bem com a cigarrinha no sul do Brasil? Certo. Bom, pessoal, aproveitando também, né, obrigado aí pela chance da gente passar um pouco da experiência que nós aprendemos aí com produtores, agrônomos, consultores, tá? A palavra acreditem no milho, tá? A cigarrinha, ela ajudou a evoluir muita coisa aqui para os produtores. Obviamente, no ano teve baixas produtividades, custo mais alto, etc. Mas no ano seguinte já começou-se a adequar a situação e hoje se planta praticamente, lógico, às vezes num volume menor do híbrido, que era mais suscetível, mas se planta ele ainda, mostra uma diversidade e principalmente não tem uma frequência muito grande, então é muito fácil. O que eu gostaria de falar é que também, quando a gente tem às vezes um desastre desse aí, né, falando para o Fabrício, isso nunca acontece do 0 a 100. Normalmente, isso aconteceu em todas as regiões, sempre teve um foco inicial, que às vezes, porque plantou mais tarde, ou porque o clima foi desconsiderável. Então, provavelmente, no ano passado, teve alguma outra coisa de cigarrinha para ter um problema tão grande que é o que está acontecendo esse ano. Então, a gente tem que chamar a atenção dos produtores, dos agrônomos, do pessoal de assistência técnica, técnicos agrícolas, que rodam o campo o tempo todo, e a partir do momento que tem alguma coisa que às vezes eles não saibam ou não tem uma explicação razoável, que leve, porque lamentavelmente, pelo tamanho da área do Brasil, a característica nossa de nós vamos ter que produzir alimento para o mundo todo mesmo, né? Não tem outra forma. E nós temos só, isso não é para ser um mensageiro do apocalipse, não, mas infelizmente tem 32 doenças que estão batendo a porta para entrar no Brasil. No milho tem mais uma meia dúzia na soja. O que nós temos que estar atento para que não ocorra um problema de pessoas terem prejuízo ou ter que mudar a vida do produtor, às vezes pequeno produtor, em detrimento de uma praga dessa, tá? Que tem um conhecimento já, porque alguém já tomou prejuízo. Então, atentem, é muito interessante, porque o Cerrado brasileiro é uma região mais sensível, é mais frágil. Não é falar que a região é melhor que o Sul, logicamente que não, porque a turma do Sul que abriu isso aqui e deixou isso aqui do jeito que está hoje, né? Mas as doenças normalmente tendem a acontecer aqui, porque nós temos uma rotação de cultura muito fraca, aliás, não tem rotação de cultura praticamente, é uma sucessão de culturas, o clima também é muito inóspito. Então, lamentavelmente, as coisas acontecem aqui. Então, tem que trazer o pessoal do Sul, eu tenho certeza que muitos até, de Santa Catarina inclusive, mas iam abrir as portas da fazenda para mostrar e ver que doenças que não tem hoje no Sul, existe uma possibilidade delas terem no momento futuro e que se conviva com ela. Tá? Cigarrinha vai estar aí, ela vai passar, daqui a 2 anos nós vamos estar, é só conversa de boteco mesmo, lembrando que a cigarrinha passou e o que se aprendeu com ela, e se produz milho muito bem quanto se produzia antigamente em Santa Catarina. O passo a gente consegue conviver e manter os altos resultados de produtividade e aprendendo com a experiência de profissionais como você, que contribuem muito para a cultura e contribuem muito para o incremento de produtividade para o agricultor. André, obrigado pela disponibilidade sempre, pela parceria de estar conosco, buscando contribuir para que o agricultor tenha mais sucesso. Acho que esse é com convicção, essa é a grande razão de existir do nosso negócio. É o agricultor, é buscar, é nos desafiar, entregarmos maior produtividade, maior resultado aos agricultores. Agradeço enormemente a presença de todos e contem com a Sempre Sementes também como uma empresa que está focada no melhoramento genético para levar melhores soluções ao agricultor, seja para melhor tolerância a pragas e doenças, mas também para altas produtividades.
E para aquilo que precisar, contem com o nosso time está bem capacitado e muito qualificado para acompanhar as lavouras e para fazer a melhor recomendação para incremento de produtividade e maior segurança. Estamos sempre à disposição, buscando levar para o campo uma mensagem que a gente valoriza e entende muito, é que juntos a gente faz. Então, juntos com as cooperativas, com o nosso, principalmente com as cooperativas, com os distribuidores e com o nosso time e com a receptividade dos agricultores, juntos a gente faz. Passou por coisa pior, vai passar por isso também, vai entregar melhores resultados. As perguntas não respondidas aqui, depois nós vamos direcionar o André e encaminhar diretamente a quem perguntou. Muito, muito obrigado a todos. E um bom final de semana para vocês e que possam aproveitar e descansar com vossas famílias. Abraço a todos. Tchau, tchau.